CEMIG ou CPFL Energia? Qual que é a elétrica mais barata da nossa bolsa depois de toda essa correção do Ibovespa? Aqui vocês podem ver que a CEMIG desde o início do ano cai apenas 2,69%, enquanto a CPFL Energia cai mais de 20% nas cotações. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo sobre as duas empresas, investimentos que elas devem fazer nos próximos anos, alguns múltiplos comparativos das duas empresas, meu preço teto projetado e também o retorno total esperado no investimento de ambas as empresas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, a CPFL Energia é uma empresa de energia elétrica que atua na parte de distribuição, onde 65% da sua receita vem da parte de distribuição, 26% vem da parte de geração, 7% vem da parte de transmissão e outros serviços. Então, é uma empresa de energia elétrica que atua em praticamente todos os ramos da parte de energia elétrica. E quando olhamos para a CEMIG, é uma empresa muito parecida, que ela também atua na parte de geração, na parte de transmissão e na parte de distribuição de energia, que é onde vem as maiores receitas aqui da empresa. E vocês podem ver também que ela atua na parte de gás natural, de transporte de gás e de trading de energia. Quando olhamos para a parte de CPFL Energia em relação aos seus investimentos, a CPFL Energia ainda tem um grande plano de investimentos para os próximos anos. Os investimentos são na casa de 6,4 bilhões a quase 7 bilhões e grande parte será alocado na parte de distribuição de energia. E ao total serão mais de 31 bilhões de reais que serão alocados nessa janela de 2026 até 2030. E aí, quando olhamos para a CEMIG está com um plano de investimentos bem mais ousado que a CPFL Energia, onde eles esperam de 26 a 2030 investir 44 bilhões de reais, onde 29 bilhões será alocado na parte de distribuição de energia, 5 bilhões na parte de geração e 3,5 bilhões na parte de transmissão de energia elétrica. Então, o plano aqui da CEMIG é de realmente crescer com uma velocidade bem acima do que a empresa privada, que é a CPFL Energia, comparativamente. E com isso, ambas empresas, elas têm um perfil de dívida bem parecido e esse perfil de dívida deve aumentar sim ao longo dos próximos anos. E aqui vocês podem ver o perfil de dívida da CPFL Energia, onde ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 2,31 vezes, atualmente no primeiro tri de 2026. E aí quando olhamos o caixa e o cronograma de amortização dessa dívida da CPFL Energia, 5 bilhões será para 2026 em amortização, para 2027 cai bastante para 3,5 bilhões, 2028 é a maior fatia de amortização aqui para a dívida da CPFL e depois cai bastante para 2030. E grande parte da dívida está bem alongada lá para 2031 mais. E quando olhamos para o indexador, 70% dessa dívida está atrelada ao CDI. E quando comparamos isso com a CEMIG fechou com a alavancagem no primeiro tri de 26 de 2,45 dívida líquida sobre EBITDA. Quando olhamos para a amortização da dívida delas, podem ver que grande parte da dívida também vai ser para 2026. Depois essa dívida cai bastante até 2030. E ela tem bastante dívida alongada depois para 2031. E quando olhamos aqui o caixa, ele parece pequeno, mas a CEMIG também tem uma parte no seu balanço, que eu já fiz vídeos bem completos aqui sobre a CEMIG, eu vou deixar aqui no card, onde a parte do patrimônio líquido da CEMIG, ela possui ali reserva de lucros a realizar, onde essa reserva é basicamente 30% do valor de mercado da CEMIG, então ela tem ali um colchão, teoricamente, de liquidez para esses próximos investimentos. Eu acredito que ela vai usar grande parte dessas reservas para concluir esse programa de investimentos da CEMIG e talvez outra parte para pagar dividendos extraordinários. Quando olhamos aqui para os indexadores da dívida da CEMIG, 59% está atrelada ao IPCA e 40% ao CDI. E vocês podem ver aqui em relação ao payout e dividendos da CPFL Energia, em geral eles têm um payout bem elevado, na faixa de 100% ou 90% em muitos anos, e para esse ano de 2026 o payout ficou em 90%, e para 2027 mais, o payout mínimo é de 50% ou de 50% vai depender desse crescimento de alavancagem da companhia. Mas como na minha visão, a dívida está bem controlada e essas empresas de energia elétrica, elas têm uma capacidade de ter uma alavancagem ali na faixa de 3,2 mais ou menos, então
ainda tem bastante espaço para os próximos anos a CPFL Energia continuar pagando esses 90% de payout aproximadamente. E vocês podem ver aqui que a CPFL Energia tem a Datacom dos seus dividendos em abril de todo cada ano, onde esse dividendo é pago ao decorrer do ano. Para esse ano de 2026, já foi anunciado o dividendo da CPFL Energia, então o próximo será somente em 2027. E aí, quando olhamos para a CEMIG também, em geral, tem um payout elevado ali na faixa de 60 a 70%, e em alguns períodos ela pagou até mais do que isso devido a dividendos extraordinários. E aí, quando olhamos aqui para o histórico, várias janelas ela pagou mais de 10% de dividend yield, mas podem ver o crescimento de dividendos da CEMIG ao longo do tempo. E a CEMIG também tem uma política de 50% do payout mínimo obrigatório ali nas ações da CEMIG. Isso aí está na lei do estado de Minas Gerais referente à CEMIG. Então, tecnicamente, o acionista de CEMIG tem ali garantido 50% de payout para ser contemplado em dividendos. Um dos problemas da CEMIG, na minha visão, é a política de dividendos da CEMIG. Aqui vocês podem ver que eles anunciam em vários momentos do ano, em agosto, em setembro, em dezembro, mas o problema é que muitas vezes eles pagam apenas no final do ano seguinte. Então demora bastante para esses pagamentos acontecerem, e isso é bem histórico da CEMIG, e eu espero que algum dia eles melhorem essa política de dividendos. Na minha visão, é o único defeito aqui da CEMIG, olhando para esse curto prazo. Pela ótica dos múltiplos, vocês podem ver, CPFL Energia em relação ao PL dela, ela está basicamente aqui nos PLs mínimos realmente, e eu não estou nem projetando resultados para a CPFL Energia. Então vocês podem ver que o PL segue bastante amassado aqui na empresa, e ela é uma empresa prêmio do setor de distribuição de energia elétrica, controlada pela State Grid, que é uma estatal chinesa. Mas mesmo assim, sendo controlada por uma estatal chinesa, ela vem crescendo os resultados ao longo dos últimos anos e remunerando muito bem o seu acionista. E vocês podem ver exatamente aqui em relação ao histórico de dividendos da CPFL Energia, onde em grande maioria do tempo eles pagaram mais de 9% de dividend yield, e vocês podem ver o crescimento dos dividendos ao decorrer do tempo. E quando olhamos para o retorno total dos últimos 10 anos da CPFL Energia, vocês podem ver que ela entregou 340% aproximadamente de retorno total, o que nos dá quase 16% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas podem ver que uma simples empresa de energia elétrica consegue trazer um ótimo retorno olhando para uma janela de longo prazo. Isso aqui basicamente, se considerarmos uma inflação de 6%, basicamente é como se tivéssemos recebido IPCA mais 9,5% em todo esse período. Então, para o investidor, é uma rentabilidade muito excelente. E aí, quando olhamos para a CEMIG, o histórico da CEMIG aqui tem várias distorções, então vai ficar um pouco ruim para enxergar, mas vocês podem ver aqui pelos dados. Quando olhamos para a mediana do PL da CEMIG, vocês podem ver que fica na faixa de 8,9 vezes, o atual é de 7,3. Então, a CEMIG já está atualmente abaixo das medianas históricas, que retiram essas distorções aqui do histórico dela, então ela já segue descontada olhando para a ótica do PL. Quando olhamos para o histórico de dividendos, vocês podem também perceber o grande crescimento na distribuição de dividendos ao longo do tempo, e a CEMIG, em geral, sempre paga um dividendo bastante elevado, pelo menos de 6 a 10% de dividend yield. Em grande parte do tempo, ela paga no mínimo 6%, que é basicamente o que eu falei ali dos 50% do payout mínimo obrigatório da CEMIG. Então isso já acontece há bastante tempo, e é por isso que a CEMIG entrega esses dividendos. Quando olhamos para o retorno total dos últimos 10 anos da CEMIG, lembrando que a CEMIG é uma estatal, ela teve um retorno bem diferenciado aqui, comparando com a CPFL Energia, 816% de retorno total nesses últimos 10 anos, o que nos dá 24,82% de retorno anual médio, um retorno muito acima da média em várias óticas. Então foi uma excelente empresa olhando ali para o passado, em 2016, principalmente por conta de toda aquela confusão que aconteceu em 2016, foi o fundo da bolsa e tudo mais, e foi agravado ainda mais nas empresas estatais. Então, olhando por essa ótica, eu não acredito que a CEMIG deve entregar um retorno tão parecido nos próximos 10 anos, porque ela não está tão amassada atualmente quanto estava em 2016. Mas
deve sim entregar um bom retorno, olhando para uma ótica de mais longo prazo, e lembrando que ainda aqui tem um adicional de probabilidade dela ser privatizada. Então isso vai gerar um retorno adicional da eficiência da CEMIG, que o investidor, tendo uma visão de mais longo prazo, deve colher bastante esses frutos. Quando olhamos o PVP das duas empresas, eu, em geral, não gosto muito de olhar para BVP, porque muitas vezes as pessoas ficam muito ligadas somente nesse múltiplo e nem sempre é um múltiplo muito fácil de ser analisado. Aqui vocês podem ver o porquê a CEMIG teve um retorno bem acima da média, olhando para uma janela de 10 anos, porque lá em 2016 ela estava basicamente sendo cotada a um PVP de 0,4, enquanto o PVP atual dela é de 1,2 vezes. Então hoje o mercado precifica ela bem melhor do que precificava lá no passado. E quando olhamos para uma empresa privada, a CPFL Energia fica no PVP aqui de 2,1 vezes. E se olharmos para o longo histórico da CPFL Energia, é basicamente um fundo olhando para a ótica do PVP. Então, é outro indicador aqui que pode também nos mostrar que a CPFL Energia está bem descontada. E quando olhamos para meu preço teto e dividendos projetados para ambas as empresas, vocês podem ver que a CPFL Energia deve entregar um dividend yield aqui na faixa de quase 10% para 2026 e também 2027. O PL projetado dela fica na faixa de 9 a 8 vezes lucro, que é um PL bem amassado para o histórico da empresa. E vocês podem ver que o meu preço teto projetado para ela fica de R$ 53, com a mais segurança de 24% aqui para a CPFL Energia, isso eu considerando um payout de 90%. E a CEMIG, devido aos grandes investimentos, ela não vai ter um payout tão elevado agora no curto prazo. Eu estimo um payout na faixa de 7% aproximadamente, considerando 60% de payout, um pouco mais do que aqueles 50% que eu comentei com vocês. E para 2028, onde é a data de revisão tarifária da CEMIG, existe grande chance do resultado dela subir de forma bastante acelerada devido à alta revisão tarifária que pode acontecer devido aos altos investimentos que a CEMIG vem fazendo nos últimos anos. Então isso deve incrementar bastante a lucratividade da companhia e também os dividendos. Então para 2028 pode ser que a CEMIG pague na faixa de 10% de dividend yield. Mas lembrando que isso vai demorar pelo menos ali mais 2 anos para acontecer. O PL da CEMIG hoje fica na faixa de quase 8 vezes, então quando comparamos diretamente a CEMIG com a CPFL Energia, vocês podem ver que a CEMIG está descontada, mas não tanto se considerarmos que a CEMIG é uma estatal. Então, olhando para uma empresa privada, a CPFL Energia está mais descontada. E o detalhe é que quando olhamos para 2028, a CEMIG ficaria realmente bem descontada, na faixa de 5,7 vezes de PL, caso realmente ela tenha essa alta revisão tarifária da sua parte de distribuição. O preço teto da CEMIG aqui na minha visão fica de 12,50, já temos 15% mais segurança aqui na CEMIG. A CPFL Energia segue mais descontada do que a CEMIG. Se considerarmos o dividendo do curto prazo, a CPFL, por ser privada, ela tem mais desconto nesses múltiplos para 26 e de 27. Quando olhamos para a CEMIG, ficaria aqui na faixa de 8 vezes, também para 27. Então, esse PL dela ficaria bem igual com a CPFL Energia. Então, na minha visão, por ser privada, a CPFL Energia seria a mais barata entre as duas. E vocês podem ver exatamente isso quando olhamos para o retorno total esperado, que basicamente é multiplicar o dividendo por uma taxa de crescimento. E aqui no caso, eu considerei uma taxa de crescimento menor para a CPFL Energia por conta do payout mais elevado. Mas, na minha visão, ela vai entregar mais crescimento do que isso aqui. Então, isso aqui é uma estimativa mais pessimista. Enquanto a CEMIG, que está investindo mais, ela deve crescer também mais para os próximos anos. Nós temos um retorno embutido ao ano de 17% para a CPFL Energia em 2026 e 18,23% para 2027, o que nos dá um IPCA+, tirando 6% de inflação, de 10,30%, a 11,5 para 2027. Isso aqui é um prêmio de risco de praticamente 3% em relação aos títulos públicos do governo, que estão em níveis extremamente elevados no momento atual. E quando olhamos para a CEMIG, 8% de crescimento, podem ver que para 26 e também 27 deve ficar nessa faixa de 16% de retorno ao ano. Para 2028, de 19,35, caso realmente aconteça esse aumento de lucratividade devido à revisão tarifária, tirando 6% de inflação, nós temos IPCA mais 9,57 para 26 e 27 e 12,59 para 2028. Então, obviamente, vai depender também da revisão tarifária de qual vai ser essa taxa. Então, tudo mostra isso aqui. Então, esse é o ponto aqui da CEMIG, olhando para o curto prazo. Obviamente, as duas empresas são excelentes empresas, mas vocês podem ver que olhando apenas para
o retorno total esperado, a CPFL Energia é mais barata no quesito 2026 e 2027. A CEMIG ficaria mais barata apenas em 2028. Então, esse é o ponto aqui em relação às duas empresas. E quando olhamos a parte gráfica aqui da CPFL Energia, vocês podem ver que ela respeitou esse longo canal de alta desde 2020, fez essa alta forte, bem forte aqui nesse outro canal e está novamente voltando a esse canal de alta anterior. Então, caso o mercado mantenha a CPFL Energia aqui nesses preços, vão ser excelentes preços para começar a acumular ações da companhia. Eu, pessoalmente, já comprei um pouco de CPFL Energia na minha carteira. É o início da minha posição em CPFL Energia. Eu nunca tive a empresa na minha carteira, mas é uma excelente empresa que eu vou começar a comprar se o mercado mantiver ela abaixo desses R$ 42. Então, eu já estou de olho e, aos poucos, estou comprando a companhia. E quando olhamos aqui para a CEMIG, ela também veio respeitando esse longo canal de alta desde 2020 e recentemente rompeu esse canal para baixo. Aparentemente está segurando nesse FIBO aqui nos 10,70 aproximadamente. Caso o mercado bata muito mais nela, não duvido nada ela chegar aqui na faixa de 9,50, o que seria bem barato para a CEMIG, que seria basicamente aquilo que eu mostrei para vocês em relação ao CPFL Energia. Ela estaria aqui PCA mais 11 aproximadamente para 2026 e 2027 e um IPCA mais 14 para 2028, se ela realmente crescer tudo aquilo que é esperado pelo mercado. Então a CEMIG também já está começando a abrir uma grande janela de oportunidade, tendo uma visão de mais longo prazo. E é isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui em relação às duas companhias, basicamente um vídeo bem comparativo. Eu vou deixar no card o vídeo completo em relação à análise de cada uma dessas empresas, que aí vocês conseguem ver mais detalhes. Eu apenas passei bem por alto aqui em muitas coisas somente para efeitos comparativos. Se você quiser algo mais aprofundado, no card tem os vídeos das duas empresas. Então já deixa aqui com o seu comentário qual das duas elétricas você vem comprando atualmente para a sua carteira. Eu, pessoalmente, comecei a montar posições na CPFL Energia nos momentos atuais e, quem sabe, o mercado mantém ali batendo na CPFL Energia para os próximos meses. Aí vai dar bastante tempo para aumentar posições na empresa e montar uma boa posição na empresa. Já deixe seu comentário se você vem comprando alguma das duas empresas, qual delas você vem comprando. Então já comenta aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.